Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Repensarmos diante de nosso Deus e diante das pessoas. Entendermos o nosso papel, o nosso chamado e a vontade do Pai para nós. Por isso, nós fomos chamados para sermos santos. Isso está lá em 1 Coríntios, carta que Paulo escreve aos irmãos. E lá no versículo 2 ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, a quem ele estava dirigindo aquela carta. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. O que nós precisamos entender? Primeiro, somos chamados para sermos separados para Deus. O que quer dizer isso? Que devemos ser isolados? Que devemos viver a nossa vida fechada em nós mesmos? Não. Isto que nós precisamos entender. Não se trata da nossa vida com Deus, mas de entender o propósito da nossa vida, o que significa ser santo, e entendermos que fomos santificados em Cristo Jesus. Se entendermos isso, nós vivemos segundo a vontade de Deus e não na nossa religiosidade. Nós precisamos entender. Em Cristo nós somos santificados. Para quê? Para sermos apresentados diante de Deus. Paulo, escrevendo isso aos Filipenses, ele diz que por causa da obra de Cristo na cruz, da sua oferta, da sua carne, do seu sangue vestido, nós somos apresentados diante do Pai por causa do sangue. Nós somos apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, o que nos permite estar na presença de Deus, viver na presença de Deus? É a obra que Cristo realizou na cruz em nosso favor. É Ele que nos une com o Pai. É sua obra. Quando nós nos submetemos a Ele, reconhecendo, crendo que Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Então, nós somos apresentados diante de Deus mediante a obra de Cristo. Tendo sido apresentados, tendo sido feitos filhos, e Deus fez de nós uma nova criatura, deu-nos um novo coração, derramou do seu amor, da sua graça, deu-nos do seu Espírito, nos capacitou, nos fez participantes, ou seja, coparticipantes da sua natureza divina. Ele nos deu a autoridade, o poder, para vivermos neste mundo como lhe agrada, ou seja, rejeitando as paixões humanas. Por isso, nós somos chamados para sermos santos. Então, tendo sido santificados em Cristo, tendo sido habilitados, a nossa jornada é para sermos santos. O que é ser santo? É ser separado para Deus. Separado para Deus em favor do mundo. Deus nos separa, nos chama para que, santificando o procedimento, ou seja, a nossa maneira de viver, andando agora não mais segundo o pensamento natural, mas andando segundo a vontade de Deus, nós possamos revelar e manifestar a obra que Deus realizou em nós, fazendo de nós a imagem do seu Filho. Para quê? Para que nós o revelemos ao mundo. Este é o propósito de Deus e precisamos entender isso. Então, fomos santificados em Cristo, somos chamados para sermos santos e sermos santos em favor do mundo, para que Cristo seja conhecido, porque Ele é Senhor nosso e Senhor de todos aqueles que invocam o Senhor. E se nós entendemos que Ele é Senhor sobre todos, nós precisamos lembrar da oração de Jesus em João 17, que precisamos ser uns com os outros, assim como Ele é com o Pai é com Ele e nós somos com eles. Se somos um, todos nós que submetemos a Cristo somos uns com os outros.
Mas precisamos entender que, para que isto se expresse em nossas ações, nós precisamos santificar o procedimento, ou seja, a nossa maneira de pensar, de agir, a maneira como nós devemos viver neste mundo. Somos chamados para vivermos o reino de Deus neste mundo, para manifestar o Pai, revelar o Pai por meio de nossas ações. A obra que Cristo realizou foi para revelar o Pai, e nós somos chamados para revelar o Pai ao mundo. E nós fazemos isso não na nossa individualidade, mas no processo de andarmos uns com os outros, nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos relacionamentos, na comunhão que a gente tem uns com os outros, nós revelemos o Pai, porque manifestamos a sua vontade, agimos pelo amor de Deus. E esse amor é aquele amor que sacrifica em favor do outro para que ele possa conhecer o Pai. Precisamos entender isso, compreender a vontade do Pai, para crescermos, amadurecermos e entendermos sua vontade. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos revelar o reino e o Pai ao mundo. E só fazemos isso quando nós entendemos o nosso chamado, que é para sermos santos, que não é para vivermos segundo o pensamento natural. Não se trata de sermos religiosos, mas se trata de expressarmos o Pai por meio das nossas ações, que nós possamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e revelarmos Ele ao mundo, como filhos amados, como filhos que tiveram e foram transformados pela obra de Cristo em nosso favor. Que a gente possa entender isso, compreender essa vontade e nos submetermos, entendendo que somos santos, santos para o Senhor. Que a gente possa entender isso, crescer neste aspecto, amadurecer e revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.